Fala, leitores do Carros, hoje estamos diante aqui do Porsche 718 Cayman GT4 RS, modelo que evolui ao máximo a plataforma do 718, que engloba Cayman e Boxster, né? E é uma versão de despedida dessa motorização raiz ali com 9.000 giros, 510 cavalos aspirado no motor Boxster tradicional da marca. E a gente vai falar um pouco mais de detalhes para vocês sobre o que a gente achou desse carro de corrida para as ruas, e não é exagero a gente falar isso. Vocês vão ver o porquê. Antes da gente entrar em detalhes, né, mostrar tudo aqui para vocês, a gente vai ressaltar, né, os preços. Ele parte de 1.230.000 sem os opcionais que a gente vai mostrar para vocês aqui. Nessa versão aqui a gente tentou, são muitos opcionais que a gente pode configurar no site. A gente tentou chegar ao mais próximo possível do que tem aqui, e ele fica em torno de 1.400.000. Só que se você adicionar absolutamente tudo o que você tem direito, o carro passa de 1,5 milhão. Então você vê que ele tem um gap até relativamente grande entre o que ele parte e o que você vai adicionando nele. Você tem uma gama de customização aqui gigantesca. Então, mas a gente vai começar mostrando para vocês aqui como é que ficou esse aqui e falar em geral, né, o que o carro traz e por que ele é tão especial também. No caso, a gente começa aqui mostrando, né, como ele herda muita coisa do GT3, do 911 GT3, a começar aqui pelo capô em fibra de carbono, que no caso esse carro ele vem equipado com o pacote Weissach, que só o pacote Weissach é 130.000, ele adiciona itens como esses e banco ali, que a gente vai mostrar depois para vocês. Ele é um kit de alívio de peso para o carro. Aqui na dianteira vemos o capô em fibra de carbono. Por incrível que pareça, a Porsche substituiu o logo metálico aqui por esse adesivo para alívio de peso. E a gente nota como ele tem esses fenders, né, esses difusores todos aqui. Então a gente vê aqui o para-choque dianteiro com essa área bem grande, que ajuda também a dar aquela pressão aerodinâmica, então ele deixa o carro bem pressionado para baixo. Vemos aqui também na lateral esse spoiler aqui que ele continua para dar uma canalização de ar. Aqui vemos rodas de magnésio com cubo rápido, então em casos de corridas aqui você consegue sacar ela rapidamente. Com os freios também em carbono cerâmico, são freios que eles exigem um pouco mais de cuidado quando você vai ter uma usabilidade mais agressiva, porque ele depende de uma certa temperatura para o funcionamento, né? Então ele pode acabar às vezes apresentando alguns barulhos, uma espécie de um piado assim, mas é normal desse freio. Ele na verdade seria tipo o pneu slick dos freios, né? Aqui o que é muito interessante que a gente viu até na cidade, sem exigir de freio ou de aquecer muito o conjunto, é que aqui a gente tem saídas de ar quente, né? No anda e para do trânsito você já pode perceber a luz do dia que ele sai aquela onda de fumaça aqui. Então você vê como ele é muito eficiente para poder fazer a parte de exaustão de calor aqui da caixa de rodas. O que é para corrida é essencial, para não dar fadiga de freio, para manter sempre o freio naquela eficiência máxima. Então vamos continuar aqui. Temos retrovisor em fibra de carbono. Você vê como a carroceria dele ela é menor, né, relativamente, quando a gente compara com o 911. Então, mas ele é um coupé, né, então ele tem essa caída traseira bem aqui. Temos aqui essa moldura de fibra de carbono que é para indução do ar. Então o ar entra aqui super fresquinho para o motor. Isso para o motor aspirado é crucial, porque quanto mais frio o ar estiver, mais comprimidas estarão as moléculas de oxigênio, então isso otimiza bastante a combustão. Aqui a gente já tem a parte de refrigeração do motor, o ar também entra por aqui. E agora finalmente chegamos à traseira. A gente nota aqui como a carroceria coupé, ela dá uma elegância também para o carro, então ele vai além dessa proposta voltada às pistas, né? Então a gente nota aqui a inscrição Porsche aqui na parte desse vitrô superior, e bem aqui a gente nota a capa do motor, que na verdade a gente até pode mostrar depois para vocês. Isso aqui não é exatamente a parte de cima do motor, a tampa ali de válvula, não é. É uma parte mais cenográfica, então a gente tem uma capa que compõe aqui a parte de cima do interior, né? Mas o motor na verdade ele está na parte de baixo, isolado ali por paredes corta-fogo, por materiais para refletir o calor gerado por ali, né? E também para poder otimizar a admissão. Aí tem essa parte toda de desempenho, mas que é muito bonito, né? Vocês podem ver também aqui que você pode adicionar água ou óleo nos seus respectivos reservatórios. Vemos aqui a gaiola Santo Antônio presente no interior do carro. Então você quer mais elementos de corrida do que esses, né? Continuando, vemos esse grande aerofólio aqui na traseira. Na verdade são dois, né? Se você pegar esse aqui que já é padrão do Cayman e adicionar esse daqui, você tem muito mais pressão aerodinâmica. É um carro capaz de gerar mais de 300 kg de pressão aerodinâmica, então
Imagina o quanto que isso não contribui para o carro ficar realmente assentado no chão. E esse aerofólio permite você regular ele, né? Então você pode mexer aqui nesses parafusos e você mexe no ângulo dele. Aqui no caso, acho que ele está posicionado de uma forma mais neutra. Então você tem uma área mais plana aqui, né? Então, se você regular ele, ele pode inclinar um pouco mais dessa forma e gerar ainda mais pressão aerodinâmica, né? Na parte traseira vemos o logo padrão da Porsche, presente bem aqui. E a gente tem aqui os adesivos, que nem ali na frente, mas agora para denominar a versão GT4 RS. E mais aqui abaixo a gente vê os difusores do para-choque traseiro com a dupla saída. E o escapamento é bem curto, né? O motor está posicionado já bem aqui. Então você tem esse ronco bem corpado, mais ardido, né? O que para quem gosta de ronco de velocidade, isso daí, na verdade você não tem uma forma de substituição para isso, né? Logo antes de entrar no carro a gente nota, né, já a presença da soleira GT4 RS, das fitinhas que substituem as maçanetas de porta. E a gente vai mostrar em mais detalhes aqui, né, o interior com o pacote Weissach. A começar aqui pelos bancos estruturados em fibra de carbono. E aqui a gente mostrou, né, a gaiola. Ela na verdade é uma semi-gaiola, né, uma gaiola parcial aqui do interior. Ela não vem até aqui na frente pegando aqui as colunas como em carros de corrida. E a parte de bagageiros a gente pode abri-los, né? São dois no caso, então você tem tanto um bagageiro na frente quanto atrás. A gente vai mostrar para vocês agora a capacidade deles. Traseira, quando a gente levanta a tampa bem aqui, a gente vê não só aqui a representação do motor ali ao centro, como esse espaço bem aqui. E agora quando a gente vai para a dianteira, então caminhando até aqui, quando vamos para o que seria o capô, então a gente tem esse esquema de lingueta que a gente aciona aqui. Já colocamos as nossas malas aqui na parte da frente, é um espaço um pouco mais profundo. Então, enquanto aqui a gente tem uma profundidade maior, lá atrás a gente tem uma largura, um comprimento um pouco maior. Então isso ajuda também a organizar a forma como você vai acomodar as suas bagagens, mas elas não poderão ser muitas naturalmente. Mas vamos lá, vamos entrar no carro para mostrar mais detalhes para vocês. A gente nota aqui como realmente a posição ao dirigir ela é bem afiada, né? Tudo muito próximo de você, assim, tudo muito acessível. Justamente para poder otimizar seus movimentos, para domar essa fera aqui, né? Mas vamos lá, vamos começar aqui mostrando para vocês. A gente tem aqui, né, o cluster padrão da Porsche. Então, no caso, temos aqui os dois mostradores analógicos com informações digitais aqui, inclusive de velocidade. Na parte direita mostra detalhes de viagem, então a parte de temperatura, combustível, isso é padrão, até de muitos carros por aí. Então a gente nota como realmente ele não tem o foco na conectividade e também para quem quer dirigir de forma esportiva ou, vamos dizer, semi-pista, como é o caso desse carro, isso pouco importa realmente. Inclusive pela central multimídia, que ela é bem pequenininha, ela tem aqui rádio, ela tem algumas funções aqui, conectividade por CarPlay também. Então isso aqui na verdade veio mais só para constar, né, por assim dizer. Na parte de baixo a gente tem os comandos analógicos aqui para o som, né? Ele ainda traz aqui espaço para CD, o que é bem interessante. Isso faz uma alusão até aos esportivos mais antigos, assim, né? Da década de 2000 até. Já que a gente está mostrando aqui o console para vocês, a gente tem a manopla de câmbio aqui, do câmbio automatizado de 7 marchas PDK. E aqui é a parte de regulagem de som de escapamento, altura da dianteira do veículo, o que é muito bom para quando você for passar em valetas. Aqui você muda a agressividade do câmbio PDK, que é o câmbio bem aqui. E aqui temos ajuste de rigidez de amortecedores. Então aqui é quando você vai realmente querer ter aquela tocada mais esportiva. E aqui temos duas modularidades de regulagem de desligamento dos controles eletrônicos, das assistências eletrônicas, né? Então aqui a gente tem controle de estabilidade e aqui controle de estabilidade mais controle de tração desligados. Então é para quem realmente quer aquela tocada mais esportiva. Como poucos carros hoje em dia, temos aqui cinzeiro, acendedor de cigarro. Quero ver quem é o corajoso, para não dizer outra palavra, de quem vai fumar aqui dentro desse carro, pelo amor de Deus. E quando a gente vai continuar aqui a mostrar para vocês, a gente tem revestimento de couro alcântara em praticamente todo o painel, inclusive aqui volante, com essa marcação aqui para mostrar onde está o centro do volante. Então, o couro alcântara está presente em todo o painel aqui, nas laterais de porta aqui, né, na parte de puxador. No caso, temos fibra de carbono aqui presente na parte dos porta-copos, que estão bem aqui. Então você pode acioná-los dessa forma, né? Você aperta esses dois botões e eles aparecem bem aqui. Temos o porta-luvas aqui na parte de baixo. Quanto ao volante em si, temos as aletas de trocas de marcha atrás do volante. E aqui vemos os bancos, né? Então você vê como realmente eles têm esse charme à parte, eles realçam muito aqui o interior do carro.
Ele tem uma estrutura bem rígida aqui para você se agarrar com firmeza nas curvas. Aqui na parte de trás a gente vê, né, como realmente é muito interessante ter isso aqui quando você vai olhar no espelho retrovisor bem aqui, né? E como a gente tinha falado, né, ele não é o motor mesmo, então ele não tem divisão, inclusive você pode passar o braço aqui e você não vai se queimar, você não sente nem um pouquinho de calor. Então isso aí une o útil ao agradável, né? E o que é bem interessante na parte de som, inclusive, quando você vai ouvir música, é o sistema de som assinado pela Bose. Então você nota como ele tem ainda alguma coisa dos carros premium de cidade para só dar um tempero aqui nessa proposta semipista, né? E esse relógio analógico também é outro charme à parte da marca, né? Isso faz alusão aí não só aos carros mais antigos da marca, essa coisa da tradição, mas também aos cronômetros, que quando os carros da Porsche participam aí de competições esportivas, eles antigamente eram usados na mão, de forma analógica, então ele está bem representado aqui ao centro, em cima do painel. E agora estamos a bordo do Porsche 718 Cayman GT4 RS. Esse nome todo comprido mostra como realmente ele é uma evolução da plataforma Cayman, né? Você tem o Cayman GT4 e esse é o GT4 RS ainda. Então, assim, basicamente é um carro que traz tudo a serviço do alto desempenho. É um carro que ele é, assim, quando você vai analisar ele de fato, e inclusive quando a gente vai ver aqui a dirigibilidade dele, ele é um carro de corrida para as ruas. Ele assim, se você visse ele sem placa no autódromo, você fala, ele é um carro apenas de corrida mesmo. Só que ele conseguiu as homologações aí para se divertir na cidade aí no dia a dia, que é o que estamos fazendo agora. E vale ressaltar, assim, como é óbvio, né? Ele não é um carro confortável, ele é um carro barulhento. Então, ainda que ele tenha um bom isolamento acústico, o motor tá aqui atrás, então assim, a gente tá ouvindo ele, a gente tá junto dele. Ele vai ficar barulhento, é óbvio, um motor 6 cilindros, boxer de 500 cavalos. E vale destacar, né? Ele faz 0 a 100 em 3.3 segundos, de 0 a 200 em 10.6 segundos. É muito rápido. E é o que eu ia comentar com vocês, assim, né? Ele é o carro ideal para a cidade, por conta do conforto do ruído, não. Mas ele não é um carro impossível de usar na cidade. Ele é um carro que eu recomendo para você ter como único carro? Na verdade não, porque pelo menos se você morar em São Paulo, como a gente está aqui, que é uma cidade grande e tudo, mas por conta dos riscos, carro passando perto, moto que quando para no farol cola no seu para-choque, como a gente está aqui tudo com muita fibra de carbono, materiais caros, daí eu não acho que seja tão adequado. Se você quiser se moldar ao carro, você pode se mudar para uma cidade no interior, e aí acho que dá para ter esse carro como único carro. Ele tem alguns sistemas, por exemplo, aqui de elevação de suspensão, tal. A gente colocou tudo no esporte para vocês ouvirem um pouco mais o ronco, mas você pode elevar ele um pouquinho, tal. Então assim, dá para administrar, entendeu? Mas o ronco dele, assim, é o charme à parte, ó. Ouçam isso. Esse é o espírito do carro que você ignora, que raspa nas valetas, que é duro. Realmente essa é a proposta, um carro de corrida para a cidade, né? Agora que a gente está aqui numa rua de paralelepípedo, por exemplo, vocês ouvem que ele transmite, né, a vibração para dentro, até talvez para ouvir aí pela câmera. Você vai chacoalhando um pouquinho e tal. É isso, galera, esse é o espírito do carro. E esse é um dos pouquíssimos carros esportivos que eu já guiei que a experiência ao dirigir com o vidro fechado, ela é melhor do que com o vidro aberto, justamente por causa do motor que está bem aqui. A gente ouve, olha só, a gente ouve a admissão de ar pelo sistema de admissão ali, dos filtros ali. Então é muito louco, né? O motor central, essa atmosfera de carro de corrida é única para você dirigir um carro voltado às ruas. É isso aí, pessoal, essa foi a avaliação do Porsche 718 Cayman GT4 RS. Vocês vão ver mais detalhes, inclusive de ficha técnica, né, de especificações, na avaliação escrita, onde inclusive esse vídeo estará inserido. Então, como sempre, por favor, não deixe de acompanhar a gente. Mas muitíssimo obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, fortíssimo abraço, galera.
Qual?